muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu não trago um unboxing, eu trago uma resenha. É o Tarô da Criança Interior. Esse deck, gente, chegou pra mim, acho que semana passada. E eu fiz um unboxing, tirei da caixa, mostrei. Só que quando eu fui tomando contato com ele, quando eu fui lendo, né, já me fascinou assim num primeiro olhar. E quando eu fui de noite, eu não tinha postado ainda o unboxing, e eu fui ler o livro. E eu falei, nossa, não posso simplesmente passar essa mensagem, jogar esse unboxing sem falar com mais profundidade desse deck. E aí eu eliminei o vídeo, estou fazendo agora essa resenha após dar uma lida melhor no livro. É insuficiente ainda para eu falar realmente com propriedade sobre o assunto. Eu já quero deixar isso bem esclarecido aqui, né? Esse deck envolve uma sabedoria, um conhecimento, uma mensagem que vai muito além de um simples olhar de uma semana no livro, nesse assunto, né? Eu recomendo, inclusive, para quem gosta do assunto de contos de fada, de mitos, né, que é onde se baseia esse deck, que busquem a professora Lúcia Helena Galvão em vídeos que falem sobre contos de fada. Ela dá um show, gente, um show de conhecimento. Se tem uma pessoa que eu gostaria de ser quando crescer, é a professora Lucilena Galvão. Uma mulher de profunda sabedoria, de uma cultura, de um conhecimento que eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi ninguém assim. Eu sou fã incondicional e tenho a honra e a graça de viver na mesma cidade que ela. As duas nascemos no Rio de Janeiro, somos cariocas, e vivemos em Brasília. Então, já tive a oportunidade de vê-la dando as suas palestras e as suas aulas na Nova Acrópole, uma escola de filosofia que eu também já frequentei. E ela é uma pessoa sensacional. Eu acho difícil alguém que não conheça a professora Lucilena Galvão. Mas, enfim, busquem os vídeos dela que falam sobre contos de fada. Imperdível. Bom, vamos lá para o deck. Primeiro, quando eu fui tirar da caixa, comprei na Amazon, como sempre, não é um deck caro. Esse deck eu já estava de olho nele na versão estrangeira dele, eu acho que é americana. E aí, de repente, gente, eu vi que a editora Pensamento lançou há 2 ou 3 meses atrás essa versão em português, o que para mim é essencial. Eu consigo ler em inglês, mas ainda é um inglês que não é lá grandes coisas e é cansativo para mim ler em inglês. Então, um livrão desse tamanho, com um conteúdo tão rico, em português, é uma maravilha. Então, vamos lá, olha. Os autores são Isha Lerner e Mark Lerner. Eles foram casados, hoje estão separados já, mas continuam trabalho juntos, né? Uma jornada da psique humana através dos arquétipos ocultos nos contos de fadas, mitos e espíritos da natureza. Editora Pensamento. A caixa é muito bonita, bem durinha. Lamento só que não é de imã, ela tem aquele formato, sabe, de caixa de imã, mas não tem imã, e eu não entendi por quê. Ela veio com esse defeitinho já. Opa, lá vai eu bater aqui no suporte, né? E aqui, olha, vai falar que é uma nova e atualizada edição desse tarô, desse baralho, que eu nunca, na verdade, eu não tinha visto, não tinha conhecimento dele, eu fui fuxicando na Amazon e descobri. Que desperta nossas memórias emocionais e ajuda a curar a criança interior de cada um de nós. Então, gente, a premissa desse deck é o seguinte, que os contos de fada, eles são arquétipos da humanidade. Eles relatam ou retratam aquilo que cada um de nós traz como material interno e
o desenrolar desse conto, o desenrolar desse mito, vai fazendo com que, por espelhamento, nós possamos ter ferramentas de cura interior, de resolução de problemas, de entendimento, de autoconhecimento. Então, é por isso que toda criança é fascinada por contos de fada. Porque aquele ser, aquele espírito que está ali encarnado, ele vai reconhecer naquela historinha partes suas, partes da sua história. E por isso é tão fascinante. É tudo traduzido de uma forma adocicada, de fundo, sim, moral que traz, não moralidade temporal, mas a moral atemporal, que faz o ser humano merecer um H maiúsculo, humano com H maiúsculo. É para isso que todos nós caminhamos. Então, os contos de fada, eles trabalham essas mensagens que vão nos ajudar a sermos seres humanos melhores. Muitos dos autores de contos de fadas eram maçons. Então, além de tudo, para quem tem olhos de ver, os contos de fadas, eles trazem uma riqueza simbólica gigantesca. Então, quem tem um olhar simplesmente para o conto, vai ver uma história bonitinha, vai ver lá um fundo moral e beleza. Para quem já tem conhecimento simbólico e hermético, vai olhar para esse conto com outros olhos e com uma profundidade gigantesca. Então, esse deck é um convite a isso. Por isso mesmo que eu pensei, meu Deus, eu não posso simplesmente abrir essa caixa e falar. Eu tenho que dar uma olhada nesse conteúdo para saber do que eu estou falando, né? Com, assim, pelo menos um tiquinho de propriedade. Estou longe de dominar o assunto, tá? Vem esse livrão gigantesco. Olha a grossura deste livro. Por dentro, ele vem assim, olha. E eu não gostei muito disso aqui, não. O deck vem separado em 2 pilhas. Não vem com esse saquinho. Não vem com esse saquinho. Esse saquinho eu tenho e coloquei. Porque aqui, isso aqui sai, as cartas embaralham aqui, entram para lá, para debaixo. E aí eu não gostei muito disso, não. Coloquei no saquinho. Não gosto de colocar, mas esse aqui não teve jeito. Eu não vou mostrar o deck agora, né, gente? É só para mostrar que como ele vem acomodado na caixa. Então, vamos tirar a caixa e vamos para o livro. O livro, ele é um livrão, gente. Não é um livro de deck, é um livro de estudos, tá? Aqui com várias opiniões de pessoas sobre o deck, sobre esse trabalho. A textura dele, não é bem textura, a impressão dele é como se fosse um livrinho antigo. Me lembra muito o livrinho que as avós contavam as histórias pra gente, né? Minha avó paterna, eu me lembro disso, dela sentar e ler os grandes clássicos, né, da literatura infantil pra gente. Então, eram momentos assim que eu ficava encantada. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui apaixonada por literatura, então eu acho que a minha iniciação foi ali, né? Então, vamos lá. Eu acho assim, eu fico muito feliz que as editoras nacionais estejam investindo, né, ainda que com erros e acertos, investindo na produção de decks. Isso é sensacional. Abençoadas sejam as crianças, pois elas herdarão a terra. Olha que bonito. Aqui eu acho que são filhas deles, Gabriele e Kátia, e todas as crianças da terra. Então vejam que traz assim como se fossem marcas. Eu acho assim que eles aproveitaram um livro antigo e fizeram, né, a imagem. Olha, veja como se tem marcas. Isso aqui não é marca nessa página, é uma impressão, como se fosse a gravura, entende? Aqui o índice,
agradecimentos. Lindo, né? Isso tem um nome, gente, que eu não sei. A primeira letra decorada e grande assim. Eu esqueci como se chama. Aqui a introdução falando sobre, né, esses arquétipos universais que são retratados através dos contos, dos mitos. Como eles chegaram, eles participaram de uma comunidade e como foram sendo conduzidos à criação desse deck. Aqui o prefácio. E toda essa explicação do quanto esse projeto foi inspirador e foi inspirado, né? Olha, quando imaginamos o Chapeuzinho Vermelho como louco em O Tarô da Criança Interior, intuitivamente vimos Gabriele, a filha deles, né? Como a criança seguindo pela estrada da vida. Somente agora percebemos o quanto a escolha e a sincronicidade foram intensas e significativas. Né? Gabriele completou 13 anos no ano da publicação do Tarô da Criança Interior, o que aconteceu 13 anos depois da nossa iniciação conjunta no tarô. E corresponde ao número de cartas do jogo que eles fizeram, que levaram eles a produzir o deck, né? A criar o deck. Então vejam que há toda uma profundidade nesse trabalho. Não é um deck comercial, simplesmente, entende? É isso que eu quero dizer. Ó, isso aqui já é marca minha, mesmo que eu dobrei. E aqui eles falam como usar esse baralho. E falam assim, que é para ser um deleite, é para ser uma entrega, é para você simplesmente brincar. Usar com crianças, usar de forma terapêutica, né? E aqui eles falam, olha, o deck ele pode ser usado em 3 dimensões. Então, uma dimensão mais elevada, que é né, para compreender leis e princípios de uma sabedoria que é atemporal. Pode ser usado num segundo nível, através dos símbolos e das imagens e dos arquétipos que refletem um caminho, né, um destino, um serviço que a alma vem percorrer aqui na vida, e também como um oráculo para as questões do dia a dia, né? Então, eles vão traçando esses paralelos para que essa ferramenta seja muito ampla e usada de uma forma muito livre. Os naipes têm outras designações. Então, por exemplo, varinhas de condão está ligada ao naipe de paus e ligada às fadas. Então, o naipe de paus é ligado às fadas e tem o nome de varinhas de condão. O naipe de copas está relacionado às sereias e tem o nome de corações alados. O naipe de espadas se chama espadas e está ligado a crianças em aventuras. E o naipe de ouros está ligado aos gnomos e tem o nome de cristais. E os arcanos da corte, também tem modificação nos nomes. Então, é criança, explorador, guia, que é a rainha, e guardião ou guardiã, que é o rei. Olha isso aqui, eu achei muito interessante, eu até grifei. Tarô da Criança Interior. As cartas menores encerram energia e presença espiritual. Isso está em conformidade com o fato de que a assim chamada vida terrena comum passou a ser muito mais rica em um plano cósmico e divino. Então, é um deck muito, 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 muito profundo, gente. Eu acho que eu teria que estudar uns 3 anos para vir aqui falar com uma propriedade realmente consistente, tá? Mas eu quis trazer, pelo menos assim, uma pincelada um pouquinho mais profunda para que vocês se encantem por esse deck como eu me encantei. E aqui segue como usar. Então, aqui ele fala da forma, eles falam, né? De uma forma livre, lúdica, com crianças, com seus consulentes, com clientes terapêuticos ou pacientes, né? Se você
psicólogo ou da área de saúde, enfim. Aqui as tiragens, então o Poço dos Desejos, eles dão outros nomes, né? Virando a Esquina, então é um jogo de 3 cartas. Eu aprendi com vários professores, não foi um só, mas o meu mestre principal, ele ensina e me traz o ensinamento de um jogo de 3 cartas, que ele é completo. E aqui eu até fiz umas anotações, né, do que se pode ver num jogo de 3 cartas. É tudo, é um número, né, com uma força que transcende a numerologia, simplesmente, né? Aqui uma outra tiragem, a criança. Então, vai se ver você, a meta, o ego, o futuro e a passagem para o novo mundo. E eles usaram as letras de child, né, de criança em inglês. Aqui a tiragem do arco-íris. Tiragem da amarelinha. Olha que bonitinho. Olha que legal. Escada em caracol. É uma tiragem bem completa. Olha. Evolução física, emocional, desenvolvimento mental e coroa espiritual. Olha que sensacional esse jogo. Que sensacional esse deck. E aí a gente vai para os arcanos maiores. E aí, gente, olha só. Tem algo aqui que eu acho que é proposital. Como se fosse uma mancha de água no livro e tem textura. E veio assim. Vocês vão ver em outras páginas que vai ter essa mesma ocorrência em outros lugares. Então, eu acho que é proposital para trazer realmente aquela sensação de livro antigo. Então, aqui está falando dos arcanos maiores, né? E aí, olha, o que fala aqui? Que alguns contos, né, desses de fada, de mitos, né, essas histórias da humanidade, de várias civilizações, os arcanos maiores principalmente, eles trazem significados, eles trazem sentidos que vão se mesclando com as nossas vidas e propósitos maiores, né? Um propósito que não é só a vida na Terra, mas é a realização do próprio ser humano enquanto experienciando a vida na matéria. É sensacional, gente. Então, aqui, olha, você vê que eles fazem a relação com, por exemplo, os 22 arcanos maiores. Esse número, que é um número, né, muito simbólico, carregado de inúmeros significados, né, relaciona com os 22 do livro do Apocalipse, né, os 22 capítulos, as proteínas humanas, enfim, em todas as relações onde o número 22, ele é simbólico e importante. E aí ele vai explicando aqui, gente, é sensacional. Infelizmente não dá para eu falar tudo, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Aqui as relações, olha, o arcano louco, o 0 é o Chapeuzinho Vermelho, o planeta ou o regente astrológico é Urano e a ideia fundamental é a criança interior. E assim eles vão pelos 22 arcanos maiores. Aqui a gente já chega nos arcanos maiores, assim é a carta. O livro traz essas ilustrações coloridas, tanto para arcanos maiores quanto para arcanos menores. Aqui a história do Chapeuzinho Vermelho. Então, ela fala aqui sobre a história, relacionando, né, com o aprendizado que isso traz para a nossa alma, para o nosso ser. E a própria leitura, né? Quando ela aparece na leitura, o próprio significado. A relação com o arcano do tarô e o planeta regente. Uma coisa que eu senti falta e que eu vou começar a colocar são os autores desses clássicos. Alguns eu conheço e outros não.
Então, eu acho interessante ter isso também, porque você estudando a vida do autor, você entende, você situa aquela história no tempo e no espaço, e isso enriquece também o nosso conhecimento. E aí vai, gente, aqui os arcanos maiores. Uma coisa que eu deixo de sugestão, eu faço assim, de tanto colocar aqueles papeizinhos para separar capítulos, não sei o quê, aí o papelzinho sai, aí eu faço assim, olha, eu coloco aqui, por exemplo, a cor para arcanos maiores, aqui os arcanos de paus, aqui espadas, cadê o amarelinho? Aqui copas e esse outro verde, ouros, tá? Aqui os arcanos menores, por exemplo, 9 de ouros, foi até a carta que eu tirei hoje lá no Instagram, 9 de ouros. Então, vocês vejam que, lembra que cada um tem um reino, então, é o reino das fadas, dos gnomos, das crianças em aventura, que é espadas, e dos corações, que são as sereias. Então, ela vai fazendo essas relações e vai contando também, pegando partes de histórias. Por exemplo, aqui, do Mágico de Oz, o Cavaleiro de Copas é o Homem de Lata. Então, ela faz essa relação aqui com o Homem de Lata, né? E com o Cavaleiro de Copas, tá? Aí, assim vai até o final. Tem algumas notas sobre como se deve... algumas notas a respeito do que o deck pode trazer como entendimento para os tempos atuais. Então, inclusive, a própria professora Lucilena Galvão, ela falou que é muito atacada quando ela fala de contos de fada, porque as pessoas têm uma visão muito superficial e temporal a respeito do que é um conto de fada e começam a distorcer os contos, e que isso é um crime. Por quê? Porque não se trata de questões menores ou relativas do mundo atual. Aqui a gente está falando de arquétipos do ser humano, como um todo, né? Aqui ela traz uma bibliografia que eu achei interessantíssima, e eu já estou interessada nesse livro aqui, inclusive. E aqui falando sobre os autores. Então, gente, é sensacional. Agora vamos ao que interessa, que são as cartas. Elas já vieram assim meio que empenadinhas, né? Vem com 2 cartinhas assim. Só falando, né, sobre o deck. Ai, desculpa, gente. O verso é colorido, e é colorido que eu digo assim, é essa cor, né? Única praticamente e brilhante, tá vendo? E aqui, olha, é fosco. Eu achei interessante. Eu particularmente não gostei muito desse verso, não, mas assim, eu acho que, sei lá, não é tão lúdico, entendeu? Mas eu entendi que de repente pode querer passar a ideia da capa de um livro, né? A qualidade é um papelão grosso até, ó, tá vendo? É um papelão até que grossinho, e eu acho que com cuidado ele é durável sim. Então vamos lá, olha, chapeuzinho vermelho. O deck estrangeiro é muito maior. Esse aqui, deixa eu pegar um meu aqui esse aqui, que é um tamanho tradicional. Opa. Olha, ele é maior aqui, tá? O estrangeiro é bem maior, é uma carta tipo um oráculo grandão e sem essa borda bege aqui. Chapeuzinho vermelho como louco. O Aladim e a lâmpada mágica como o mago. A fada madrinha como a sacerdotisa. Mamãe ganso como imperatriz. As roupas novas do imperador, né? O imperador. Aqui a gente tem que ter atenção porque o Papa, o Hierofante, vem como um mago,
Então, a gente tem que ter atenção na hora de jogar. João e Maria como os enamorados. Peter Pan como carro. Bela e a Fera como a carta da força. A Branca de Neve, muito interessante, né, gente? Se você pensar no conto e se você pensar na carta, você vê que tem tudo a ver. A Branca de Neve como eremita. Alice no País das Maravilhas como a Roda da Fortuna. A Justiça como Toque de Midas. João e Pé de Feijão como o Pendurado. A Bela Adormecida como a Morte. Olha isso, gente, que coisa interessante, né? Aquele sono transformador. A Temperança como anjo de guarda. Que é, né? Que é, com certeza, também. O diabo vem como o próprio lobo mau, ou seja, o arquétipo daquela sombra que todos nós temos dentro de nós. Rapunzel, a torre. A estrela vem como a estrela dos desejos. Cinderela como a carta da lua. Vocês percebam como é enriquecedor você entrar em contato com todo esse conteúdo simbólico, o quanto que isso ajuda ou vai ajudar nas leituras de um deck normal, né? O Sol, a Estrada dos Tijolos Amarelos, que é, né, do Mágico de Oz. Os Três Porquinhos, a gente ama essa história. O Julgamento. Até isso, eu acho que a identificação com uma determinada historinha, ela vai trazer o entendimento de partes suas, né? Então, a partir de agora, eu vou olhar para essa história com um entendimento muito maior a respeito do que esse conto revela a meu respeito. A criança terra é o arcano 21, o mundo. E aí, gente, olha, aqui a gente já vê que as molduras são diferentes. Para cada naipe é uma moldura diferente. E uma coisa, gente, quando eles vieram na caixa, eles vieram completamente bagunçados, sabe? As cartas não vieram em ordem, vieram todas bagunçadas, não sei porquê. Mas elas têm molduras diferentes, a cor aqui é diferente também para cada um deles. Então, paus vem na cor verde, o as de paus, 2 de paus, que aqui vem como 2 varinhas de condão, e relacionado às fadas, né? E também tem partes de histórias aqui, né? Não é simplesmente assim, falando sobre as fadas. Não, eles pegam partes de contos, historinhas e vão colocando aqui. O 7 de paus. O 8. Então, eu vejo que tem muitos níveis de interpretação. Você pode interpretar pela historinha que vai trazer, e aí é importante jogar com o deck, com o livro do lado. Você pode interpretar, a não ser que você consiga, né, dominar todas as cartas aqui, isso leva um tempo. Então, você pode ler pela história, você pode ler pelo significado tradicional do tarô, você pode ler pela imagem e você pode, com certeza, que é o ideal, unir tudo isso numa interpretação. O 9, o 10 de paus. Aí a gente vai para as cartas da corte. O pajem, e aqui a gente vê uma clara representação do Pequeno Príncipe. O cavaleiro de paus, aqui é a exploradora de varinhas de condão. A rainha é o guia. E aqui, eu esqueci o nome dessa historinha, o flautista mágico, eu acho, né? E
O rei é o guardião de varinhas de condão. E são sempre associados, se eu não me engano, a um arcanjo. As de espadas. E em algum momento do livro eu li que são as espadas da verdade. 2 de espadas. O 3. 4. Que são as aventuras, né? As aventuras das crianças. 5 de espadas. Opa. O 6. O 7. 8. O 9 de espadas. Se assemelha até mais ao 10, né? E o 10 de espadas. Gente, sobre a impressão, eu particularmente, eu não gosto muito de cores muito fortes, assim. Eu gosto de tons mais suaves. Eu achei bonito, isso aqui já é a imagem original do deck, claro, né? E eu gostei. Eu acho que, assim, para uma criança manusear, para você fazer um trabalho com uma criança, é sensacional. Com certeza vai atrair muito a criança. Eu não atendo crianças nem terapeuticamente, nem com tarô. Mas quem faz esse tipo de atendimento, eu acho que é, assim, perfeito, né? Aqui, uma clara referência a Pinóquio, né? De Collodi. Aqui, a lipagem de espadas, que no seu aspecto negativo representa com certeza um mentiroso. O explorador de espadas, que é o cavaleiro de espadas. Guia de espadas, que é a rainha. E o guardião de espadas, que é o rei. Que me parece que talvez seja São Miguel, não sei. As de copas, ou as de corações. Olha que linda essa carta, gente. 2 de corações, ou 2 de copas. Aqui, relacionando, né, ao universo simbólico das sereias. E energético também, né? Elemental. O 7 de copas. O 8, lindo, lindo, lindo. Vejam aqui, olha, como se fosse a representação, né, do mar. Cavalo marinho, conchinhas. Aqui, pajem de copas. O cavaleiro de copas. A rainha de copas. E o rei vem como a guardiã de corações. E aí a gente vai para o naipe de ouros, os gnomos, as de cristais, 2 de cristais, o 3, olha que lindo isso, gente, o 4, o 5 de cristais. E aí eu não vou me arriscar a fazer correlações. Seria, né, muito superficial fazer uma relação com o tradicional e as historinhas que estão sendo retratadas aqui, né? É realmente um deck que a gente precisa estudar, a gente não tem jeito. Assim, se você quiser usar simbolicamente pelas imagens, com certeza dá para você usar imediatamente, né? Para quem já tem um domínio sobre isso. E aos pouquinhos ir aprofundando, né, no simbolismo que os autores querem dar para cada arcano. Pajem de ouros é a criança de cristais. O cavaleiro é o explorador de cristais.
A rainha é o guia de cristais e o rei é a guardiã de cristais. Então vamos ver, ele embaralha bem, ele tem uma textura um pouco áspera, sabe? Eu acho até que por isso eles colocaram esse vernizinho aqui na parte do verso, para que ele deslize melhor. Mas ele embaralha bem sim, gente. Dá para embaralhar daquele jeito mais bruto. Vamos tirar uma carta pra gente? Gente, o explorador de corações, o cavaleiro de copas. Vamos ver o que diz aqui muito rapidinho. Vamos lá. É o homem de lata. Foi exatamente aquele que eu tinha citado, né? Então, vamos ver o que fala aqui, ó. Quando o homem de lata aparece em uma leitura, abra mais seu coração. Regozije-se com a oportunidade de viver uma iniciação no reino dos sentimentos, da devoção e da compaixão. Lembre-se de expressar suas emoções. Chorar é revelar a dor que vive no âmago de toda a alma humana. Seja um explorador de corações e encontre formas de animar amigos e parentes em dificuldades. Como um guerreiro do amor universal, você tem um peculiar dom espiritual a oferecer a todas as pessoas que encontrar na estrada da vida. Que lindo, gente! Então, em tempos tão complicados como os que estamos vivendo, vamos espalhar mais esperança, mais amorosidade, mais compreensão, mais tolerância. É um recado para mim, é um recado para todos nós, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei sensacional. A editora Pensamento está de parabéns por trazer esse presente para o público brasileiro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.